Estamos agora no capítulo Pedra de Toque e também, que a gente hoje tem dois capítulos para comentar. O outro é paralelo entre a educação de crianças normais e crianças com dificuldades especiais. Os dois capítulos do livro A Descoberta da Criança. Então, começamos pela Pedra de Toque. O capítulo passado eu gostei bastante de ter relido. E esse A Pedra de Toque eu gostei também, traz algumas coisas interessantes. E eu fui lendo e grifando e relembrando algumas coisas. E é legal essa parte, quando chega, né, no paralelo entre a educação das crianças normais e as crianças com dificuldades. Ela retoma um pouco da história do estudo dela e ela compara lá duas vertentes dentro da parte ligada à educação, a desenvolvimento infantil. Então, a pedra de toque. Eu não sei se essa tradução é muito boa, porque quando eu leio pedra de toque, né, não tem uma referência mental do que é. Talvez é uma expressão que não é tão mais usada, né? Não sei se vocês conhecem ou usam essa expressão. E, então, o que que vocês Eu nunca gostariam tinha de ouvido essa comentar? expressão. Eu nunca Não, tinha né? ouvido essa expressão, não. O original, você sabe como que é? Então, eu tenho uma breve ideia do que seja, eu já ouvi falar, mas talvez tenha sido por causa dos próprios livros da Maria. É, mas eu não sei o que é, não. Isso dá uma boa pesquisa. Eu até vou É, depois não vou pesquisar. ter. Você sabe, Jefferson? Eu fiquei na dúvida, e eu acho que quando eu li o capítulo, eu dei uma procurada. Pelo que eu estou lembrado aqui, é que eu não sei se ela mesma explica, mas quando você comprava as coisas em ouro, ou coisa assim, você usava pedra de toque para verificar se o ouro era ouro mesmo, se a prata era prata. Você esfregava o ouro nessa pedra e aí, de acordo com o que saísse na pedra, né, se na pedra ficasse de determinado jeito, você sabia que aquilo era ouro, era prata, era um tipo de método de comparação, né? Mais primitivo, né? E acho que ela quer dizer é que as crianças conseguem comparar, né? Assim, tipo uma pedra de toque, elas conseguem comparar se o espaço, o que elas estão na mão vai caber naquele espaço, ou se a cor daquele tecido é igual à cor daquela flor, né? Então, que eu tô lembrado, é que quando eu li, eu falei, "Ué, mas o que que é isso?" Eu dei uma procurada, eu me lembro que foi mais ou menos isso, que era uma coisa que se usava para esfregar, para descobrir o metal. Agora, se isso depois haver uma expressão antiga referente a isso, aí eu já não tenho certeza. Eu nunca escutei. Eu já escutei pedra de toque, mas não escutei a expressão específica, né? É, eu pesquisei aqui na Wikipedia, é realmente isso, né? Era um material usado para testar, né, as ligas metálicas. Mas aqui ele não fala nada do uso não literal, né? Então, o que que vocês acharam interessante nesse primeiro capítulo? Eu Pois gostei é, que nessa ela, parte que ele fala. Opa, pode falar, vai, Jeff, depois eu falo. eu gostei que aqui eu acho que ela, não sei se é a primeira vez, mas eu acho que é a primeira vez que eu senti ela aprofundar um pouquinho mais na coisa do período sensível. Na segunda página aqui do capítulo, né? Ela, 178, ela fala ali, né? A idade que a linguagem se agrava de maneira indelével é o período, ela põe entre aspas, né, em que a natureza depositou uma sensibilidade extraordinária, destinada a fixar os vocabulares docentes. Enfim, ela começa a dizer aqui que existem certas idades que, se você não aproveitar para educar a criança em determinadas coisas, essa facilidade, muitas vezes, essa capacidade não volta mais. Ainda que você vai estudar, por exemplo, a encaixar as pecinhas lá do encaixe, né, da caixa da parte de encaixe. Mesmo que seja depois, ainda que a criança consiga, mas ela não adquire mais aquela capacidade de olhar uma coisa e ver se ia caber ou não naquela caixa só de olhar, por exemplo, né?
A criança só vai alcançar esse nível de sensibilidade, inclusive falar outros idiomas com mais facilidade e tudo mais, nesse período sensível. Se passou, passou. Então é interessante que aqui ela dá uma certa ênfase nessa segunda. Ela dá uma ênfase nisso, né? Achei interessante. Uma das coisas que eu achei interessante nesse capítulo, né? Bem no comecinho. É, e é legal isso. Eu estou fazendo um trabalho com duas crianças, são mais velhas, de 8 e de 10 anos, que elas têm dificuldade na parte de matemática, a parte mais básica, e a parte também de linguagem, de leitura e escrita. Então, uma criança de 10 anos, que eu pergunto para elas, quanto que é 8 mais 8? Ela tem que pensar e ela chuta os números, daí acerta 16. Mas quando eu pergunto 16 mais 16, ela não consegue responder. E daí a outra criança de 8 anos, e ela vai ler uma frase que é simples, demora muitos minutos naquela leitura bem penosa. E eu estou fazendo um trabalho com essas duas crianças, né, para elas recuperarem um pouco desse atraso. E assim, o que eu faço com a criança de 3, 4 anos aqui é muito mais simples, mais fácil. A criança, ela compreende, ela absorve esses conceitos mais fáceis. E daí, como essas duas crianças, né, elas não tiveram a oportunidade de ter um contexto, ter um ambiente para dar suporte, né, nesse período específico, para adquirir essa habilidade específica. Aí tá lá com 8, 10 anos e eu vejo assim o quanto de esforço, como é difícil aprender uma coisa que lá na metade da idade, menos na metade da idade, seria muito mais fácil. Então é bem esse. Eu também acho que eu até grifei exatamente essa mesma parte, né? Então ela fala o período, esse período que a criança tem essa facilidade, né? E depois, mais para o finalzinho dessa parte, ela põe lá o período sensível, né? O período sensível é uma base para aquisições maravilhosas que mais tarde o homem não mais poderá efetuar. Não mais ou não mais daquela maneira, né? Tanto que quando a gente vai Pois trabalhar é, com... Pode falar, pode falar. não, esse aqui era justamente um que eu tinha grifado, assim, meio que uma dúvida, né? Assim, um questionamento nessa coisa de que não mais poderá, eu achei muito forte, assim, né? É, Como você falou aí, talvez não dessa maneira fácil, mas, por exemplo, mas... vai, Não, diga. pode falar. Pode falar. Não, eu pensei assim, por exemplo, um período sensível da música, né? Que tem ali. Tem muitos músicos excelentes que não começaram na infância, né? Assim, que viraram grandes músicos já adultos. Aí, assim, não poderá mais, né? Aí eu achei a forma como tá escrita muito. Mas assim, ela tem razão, que depende de como que a gente interpreta isso. Em- Lá no comecinho do livro, daí tem lá o menino, o nome? É, esqueci. Aquele que foi encontrado na floresta Criados lá, com que lobo, não... né? Da floresta, né? É, então, por exemplo, ele que não teve contato com a voz humana, com a linguagem, ele nunca aprendeu a falar. Ah, no caso lá, acho que era francês ou acho que era Menino de francês. Averão. Averão. É, e daí ele nunca adquiriu o andar bípede em duas pernas. Daí esse músico que você está falando, mais tarde ele virou músico, mas ele teve contato com uma parte da música. Talvez ele não aprendeu música, não teve instrumentos, mas assim, ele deve ter ouvido ritmos, músicas, alguma coisa, algum contato ele teve. Daí quando ela fala que não mais poderá efetuar, eu acho que é nesse caso que o ser, ele não teve nenhum estímulo, ele não teve nenhuma oportunidade de ter contato com aquilo. Daí normalmente, mesmo essas duas crianças que têm dificuldades, né, de leitura e matemática, elas tiveram contato com isso, elas estão na sociedade humana, elas não foram criadas, né, por lobos selvagens. Então, elas, de alguma maneira, absorveram. Mas elas aprenderam dentro de um determinado limite. Então, mesmo esse músico que aprendeu mais tarde, se esse músico tivesse sido criado lá por animais no meio da floresta, ele nunca iria ser músico. Então, se a gente recuperasse ele lá com 10 anos e colocasse ele na nossa sociedade, ele nunca poderia ser um músico. Porque ele não ia nem aprender a andar, aprender a comer, né, com garfo, faca,
aprender a nossa linguagem. Então, quando ela fala isso, né, não mais poderá efetuar, é realmente quando ele não, ele tem zero de estímulo, não, ele não teve contato. E, na maioria dos casos, querendo ou não, a gente tem um contato, né? A gente ouve, criancinha, o nosso pai, onde a gente está, tem música, tem pessoas falando. Isso são estímulos que a criança absorve e usa. E tem uma Entendi. Então, coisa, né? É o refinamento disso também, né? Por exemplo, é um exemplo meu que eu nunca gostei muito de matemática e tal, né? Mas quando chegou uma certa idade, como eu trabalhava como executivo de empresa, eu tinha que aprender matemática financeira, eu estudei muito, gostei muito de estudar matemática financeira, mas, por exemplo, quando eu encontro uma pessoa que teve uma matemática melhor na infância, por mais que eu saiba as contas de cabeça, toda pessoa faz a conta de cabeça na minha frente muito rápido. E ainda que eu consiga fazer as planilhas mais sofisticadas, eu entendo as contas mais difíceis, a pessoa que tem facilidade, ela faz uma velocidade, eu estou explicando, ela, entendi, então é isso, entendi aquilo, eu falo, caramba, cara. Então, por mais que eu me esforcei na vida adulta e tenho mais, às vezes posso ter mais conceitos, né, que ela chama de cultura, ela fala, ela chama de cultura, né, esse tipo de conceito, é muito difícil a velocidade e a sensibilidade que alguém que teve uma matemática melhor nesse primeiro período da infância vai conseguir ter. Então, por exemplo, a pessoa, às vezes, é uma boa música, um bom músico, mas no sentido até de te tocar com a música dela e tal. Mas se ela tivesse pegado uma forte noção na primeira infância, nossa, eu teria feito duas vezes mais rebuscado que ela já faz hoje. Então, eu comecei a entender um pouco isso, que você ganha umas habilidades, a noção de espaço. Às vezes eu vou desenhar, eu também desenho um pouquinho, eu vou desenhar no papel, começo a desenhar, eu ocupo todo o papel e erro na proporção do desenho. Se eu tivesse um conceito melhor de tamanho, espaço, que encaixa, que não encaixa, eu já pensaria correto no tamanho. Então, parece que fica sempre faltando uns pedacinhos, por mais que você complete muito depois, mas os pedacinhos sempre faltam, sempre tem que dar uma refazer alguma coisa, você podia fazer melhor direto, né? E eu comecei a entender essa coisa que ela fala. E o que dá dó é o seguinte: às vezes eu vejo algum amigo que tem um filho de 7 anos, aí meu filho tem 7 anos, eu falo, putz, o que você fez? Você ensinou ele isso, aquilo? Não, eu falei, meu Deus, tadinho desse, perdeu um monte de coisa no caminho que poderia fazer, né? Mas é que ela fala, passou, passou. Não é que você não vai aprender, mas aquela sensibilidade fina, aquela se vai, né? e é engraçado, na escola que eu trabalhava lá na França, tinha, né, muita criança com laudo de superinteligência, né? Tem outro nome aqui em português, é altas habilidades. E eu acho mesmo que na verdade, é perder, quando a gente perde nessas, esses períodos, a gente tem a nossa criança comum. Quando a gente aproveita esses períodos, a gente tem uma criança de altas habilidades. Então, na minha visão, né, não todas, é claro, mas eu acho que muitas, justamente, que têm altas habilidades, né, são essas crianças que tiveram um ambiente mais propício para exercer essa inteligência, para desenvolver essa inteligência. E daí tem uma parte aqui que fala, né, da ordem mental e em muitos trechos, né, a Maria ela fala, né, da ordem, da importância da ordem. Então, quando a gente raciocina, quando eu estou aqui falando, construindo as minhas frases, onde que eu quero chegar, os pontos importantes que eu estou expondo, isso tudo vem realmente de um trabalho psíquico e que essa ordem toda aqui, na verdade, no fundo, é a inteligência, né? A inteligência é essa capacidade de dar ordem às coisas. Ela vem, num primeiro momento, da ordem material. Então, eu ordenando um mundo externo, colocando as coisas no seu lugar, né, de maneira externa, né, com as mãos, com o meu corpo, eu vou colocando as coisas dentro do meu cérebro também em ordem. E isso acaba gerando uma pessoa com uma inteligência, um senso crítico, poder de escolha, uma capacidade de abstração maior. Essa coisa da ordem é muito interessante, né, também. Quando você vê criança pequena, assim,
como você não ensinou para ela que, por exemplo, tem um conjunto de objetos de cores diferentes, coisas de agrupamento de cores, né? Naturalmente, ela vai lá e começa a separar, assim, e você nunca apresentou aquilo ali para ela, mas assim, já aconteceu aqui comigo, já aconteceu com minha sobrinha, assim, você vê, você deu ali, começa a separar ali os grupinhos de coisas, então não é uma coisa mesmo, um instinto mesmo, né, assim, desse período, né? E é engraçado, a criança do primeiro plano, né, que ela está normalizada, ela vai colocando ordem nas coisas. Às vezes ela abre a gaveta de talheres, e ela começa a organizar todos os talheres. Ela abre, sei lá, a Ju fazia isso, às vezes ela ia usar meus lápis de cor, e daí ela reorganizava as cores do meu lápis de cor. Era mais ou menos organizado, só que ela colocava numa ordem que normalmente eu achava até melhor. E é muito desse lugar da ordem mental, que daí a criança ela quer colocar em ordem o mundo externo. E tem mais uma coisa interessante que ela colocou um pouquinho antes de entrar na ordem mental, na música de novo, que ela fala sobre. E também existe um período sensível para a religião. Eu achei uma coisa interessante isso, que esse primeiro período também, dependendo da forma como você apresentar o conceito de religião para a criança, ela absorve, tentando entender assim o que ela escreveu, né? Mas ela absorve melhor o conceito da metafísica da religião. Ela não leva, de repente, tão por um lado tão literal do que está escrito lá, né? E aí, mais tarde, isso acaba ajudando ela em outros tipos de raciocínios mais elevados, né? Porque metafísica é uma coisa complicada de você pensar, mas a criança absorve como se fosse uma cola na cabeça dela, e mais tarde ela consegue, com esse tipo de conceito, desenvolver algumas inteligências diferentes, né? Então, existe um período sensível para a religião também, que é bem interessante, né? Que ela propõe aqui. É muito comum, né, a gente escolhe as nossas crenças religiosas, na verdade a gente não escolhe, né? A gente absorve elas na nossa infância. Então é muito comum o adulto seguir aquilo que ele teve, né, como crença religiosa na sua infância. Porque basicamente a gente não está julgando certo, errado, o que se deve, o que não deve. É assim, meus pais fazem, né, ou aqueles adultos que estão comigo fazem, então se faz assim. Então eu faço assim também e leva para o resto da vida. E daí tem essa parte da ordem mental, um texto mais ou menos curto, né? E daí depois ela fala da elevação e ela fala de novo do silêncio, né? Não faz muito tempo que a gente leu sobre o silêncio, né? Acho que eram uns capítulos passados. E aqui ela retoma o silêncio como uma conquista do ser humano, uma conquista, né, da própria criança. Essa capacidade de ficar imóvel, né, de não produzir barulho. E realmente, quando a gente pegar de um outro lado, a criança que está no caos é uma criança que faz muito barulho. Até mesmo para pegar um copo, um prato de cerâmica, ou colocar o prato na bancada da pia, que a bancada normalmente é uma pedra, algo duro, e faz aquele barulho. Uma criança que está no caos, normalmente, ela acaba produzindo mais barulho. Fala alto, grita, próprio movimento. E a criança que está normalizada, um dos indícios que a criança está normalizada é exatamente essa graciosidade, essa maestria dos seus próprios movimentos. Então, ela não põe o prato na pia de qualquer jeito. Ela põe com uma intenção de cuidar, de proteger, de colocar no lugar certo e com uma fineza no seu movimento. Isso é Esse que eu comum lembrei muito na época de escola, né? Quando ela fala que da escola, né? Tradicional, que a mestra fica pedindo silêncio, eu lembro muito, assim, na época de escola, que um ficava, a professora ficava, né, fazendo aquele, aumentava ainda mais o nível de barulho para depois conseguir, né, de fato, assim, uma sala mais silenciosa, né? E realmente, assim, quando você vai
foi uma das coisas que me surpreendeu bastante, né, na primeira vez que eu fui observar lá a sala da minha filha, foi como, assim, você tá dentro de uma sala com crianças de 3 a 6 anos e uma coisa realmente muito silenciosa, assim, você entra, né, quase imperceptível, assim, até a forma deles falarem, né, muito baixa, assim, muito branda, então é bem interessante ver mesmo. E às vezes a gente está numa sala assim com 20, 30, mais que 30 crianças, e daí de repente, mesmo aquele burburinho assim, um barulho do que é mais comum, parece que entra assim num silêncio e é bonito assim, até emocionante quando você está no ambiente, as crianças estão trabalhando, elas estão interagindo, elas estão lá fazendo o seu trabalho, e daí de repente a classe entra num estado de silêncio e impressiona. Isso é muito bonito. E é um treino, né? É um treino dos seus sentidos, dos seus movimentos, e é uma característica mesmo do ambiente Montessori ter esse silêncio. E esse silêncio, na sociedade moderna, vai se tornar muito mais imprescindível, né? E a capacidade de se silenciar, tanto física quanto mentalmente, é uma coisa que hoje, com essa tecnologia, rede social, telefone, você tem muita informação na mente, sua mente nunca silencia. A gente até Uhum, tira os celulares das crianças, né? Mas a gente não tira de nós, né? É sinal de que quando a criança ficar do nosso tamanho, ela também vai começar a ficar olhando o celular demais, né? uhum. E essa capacidade do silêncio físico, e de parar, e de pensar e tal, ela vai acabar sendo um diferencial na saúde mental das crianças que tiverem esse tipo de consciência desde pequeno, né? Para no futuro não ficar com essa desordem de tanta informação que chega, né? E até nessa parte do silêncio, né, assim, é muito comum encontrar professores, né, do ensino tradicional, eles têm problema de voz. De tanto gritar, de tanto falar alto, fica uma sequela na voz do professor, da professora. Isso é bem comum. Tanto que eu vi um Né, trabalho tem de uma calo, fono, né, calo nas cordas é, vocais, né, isso tudo. é, tanto que tem um trabalho aqui de uma fonoaudióloga, amiga de uma amiga minha, e basicamente ela tem um curso que é para professores, como lidar com o uso da voz num ambiente escolar. E que no mundo Montessori, né, num ambiente normalizado, isso não existe. Tem um exercício, não sei se acho que a gente leu, a Maria Montessori, às vezes eu faço aqui com as crianças, né? Tá todo mundo em silêncio, e daí eu falo o mais baixo possível, e elas têm que ficar até respirando silenciosamente, porque normalmente eu faço na hora de ir embora, ou quando tem que lavar as mãos, a gente está em grupo, e daí eu falo assim, eu vou chamar o nome de vocês, só que eu vou falar bem baixo. Daí eu começo a falar cada vez mais baixo, e daí eu vou sussurrando o nome deles, e eles vão ficando super atentos, assim, é bem legal, eles ficam super, quem será que o Felipe está falando? E é um exercício mesmo do adulto, né? Porque o que acontece também, nós como pais também falamos muito alto em casa e a gente grita muito. Não tá aqui, tá na hora do almoço, temos que ir embora. E a criança, no ambiente Montessori, ela chega falando alto, muitas vezes. E é porque é comum a gente não cuidar do tom da nossa voz no dia a dia. Tem aqui na 182, na segunda estrofe, até fala, ó, que é ainda nesse capítulo, né? Com efeito, a criança vê os objetos em sua unidade com seus múltiplos caracteres. A rosa com suas cores, perfumes, o vaso de mármore com sua forma e peso, e assim por diante. Eis o porquê uma lição à base de objetos reais revela-se uma boa lição. Que isso é um problema enorme da educação. Eu não sei se dos outros países, vou falar do Brasil, que é onde eu estudei, né? Mas é tudo muito teórico, é tudo no livro. É capaz de uma pré-escola alguém ensinar que é flor, pôr no quadro. Ó, isso aqui é uma flor, tem essa cor e cheira bem, e nunca dá uma flor na mão de ninguém para poder fazer isso, né? Aí você vai levando isso para mais velha, química, física, matemática, você nunca vai pôr a mão nos objetos
geométricos para realmente medir o ângulo no objeto, vai ser tudo no caderno, né? E você vê que desde o começo as crianças terem acesso às coisas concretas faz com que ela realmente consiga depois esquadrinhar, né? Ela chega a ver uma flor, ela já olha, já consegue identificar a cor, o cheiro, já tem mais uma ideia do peso. Então, essa coisa dela sempre trazer esse mundo real para a sala de aula, coisas reais e muito pouca coisa abstrata, ou quase nada abstrato, provavelmente, faz que o conhecimento seja absorvido em sua completude muito rápido, né? Muito mais rápido você mostrar uma flor do que tentar explicar a teoria do que é uma flor, né? Eu sempre vejo isso aqui ao longo do livro dela, sempre pincela essas coisas, eu sempre acho muito interessante, que eu sabia, sempre senti que o problema era a falta de coisas práticas na sala de aula, né? Um monte de apostila, um quadro e vamos, né? Aí um monte de conceitos super complexos, você nunca vai pôr a mão um tubo de química, né? Então e ela já aqui já bota, ela reafirma isso, ó, tem que ser com coisas reais, mundo real. Acho muito interessante isso. E É, o envolvimento e muda bastante, né? Quando você tem um concreto, né? Assim, o envolvimento ali na atividade, meio que você meio que fica ali por completo, né? Quando é uma coisa muito abstrata, acho que não consegue nem às vezes, né? Imaginar, assim, no mesmo da imaginação, né? Para entender, assim, o que de fato aquilo ali significa, né? é, e um dos nossos objetivos, né, dentro do Montessori é fazer com que a criança ela direcione toda a sua atenção para uma atividade ou para um objeto. E a criança pequena, né, principalmente a criança pequena, ela, para conceitos abstratos, é muito difícil. Agora, algo que ela pegue na mão, algo que ela está vendo, que ela está sentindo, com os dedos, com o peso, com o cheiro, isso faz toda a diferença. E os materiais, eles são feitos para atrair a criança. Então, a criança, ela tem esse desejo, né, de segurar, de tocar, de manipular. E isso ajuda exatamente nessa construção, dessa imagem, desses conceitos ligados ao objeto. E para a criança pequenininha, a gente não define, né? Então, a gente não tem lá um quadrado, por exemplo. Quando a gente apresenta o quadrado, a gente só fala, esse é um quadrado, esse é um quadrado, quadrado. E a gente não precisa definir para ela, que tem 3 anos, o quadrado tem todos os lados do mesmo tamanho, os ângulos são retos. Quadrado é um tipo particular de retângulo. Isso a gente faz para a criança do segundo plano, que daí a criança do segundo plano, ela, a característica dela é um poder racional e imaginação. Então lá a gente explora isso. E se a criança tem essa base desse explorador sensorial do primeiro plano, que pegou o quadrado, que sentiu o quadrado, quando ela chega lá no segundo plano, ela tem muito mais capacidade de construir conceitos e aprofundar o seu saber, porque essa imagem mental, essa ordem mental já está lá. Mesmo a gente não definindo, mesmo a gente nem às vezes falando das coisas mais básicas que é daquela forma geométrica, ou que é referente à cor, só da criança manipular, ela já constrói, né, uma imagem, uma ordem mental. Pois é, eu tinha destacado aqui uma parte que ela fala, né, que o material sensorial pode ser considerado como uma abstração materializada, né? Como que seria esse sentido? Uhum. E aqui no texto também, na 182, ela fala da tendência vital a explorar. E mais para frente, o filho da Maria Montessori, o Mário Montessori, ele escreveu um livro pequenininho, que é As Tendências Humanas. Então, essa... porque a Maria Montessori, ela não tem um livro onde ela fala dos períodos sensíveis. Ó, aqui estão todos os períodos sensíveis. Mas fica meio que jogado, né? Então, que nem a gente viu aqui. E até depois ela usa mais uma vez na 182, né? A palavra, o termo, né? Período sensível. Então, as coisas ficam meio espalhadas na obra dela. E daí, o filho dela organiza uma parte ligada às tendências humanas nessa brochura, que é pequenininha. E quando a gente faz o treinamento de professor Montessori,
uma coisa que a gente faz é reorganizar esses conhecimentos de uma maneira mais fácil da gente usar com as crianças. Então, por exemplo, lá no meu álbum de psicopedagogia Montessori, eu tenho lá, para a parte, né, de 3 a 6, eu listo lá todos os períodos sensíveis, falo o que é cada período sensível, qual é a idade que ele existe, qual o ambiente que vai ajudar a criança a desenvolver esse período sensível, porque essas informações estão aqui no livro, só que é difícil, e você não tem um capítulo aqui que fale, né? Capítulo do período sensível, capítulo do período sensível da linguagem. Está espalhado pela obra da Maria. Ah, tendências humanas, tendência humana à exploração. E o que a gente faz no treinamento de professor Montessori é reorganizar todo esse saber de uma maneira mais prática para a gente usar no nosso dia a dia com as crianças. E uma coisa Bom, que a Paula até tocou aqui no assunto, que eu acho que é é um dos cernes do método dela, é essa coisa realmente de materializar a abstração. Quando eu li esse último, 183 toda, né? Quando eu li assim, falei, agora está mais claro, né? Como eu materializo um conceito abstrato de geometria? Como eu materializo um conceito abstrato de cor? Como eu materializo o conceito abstrato de odor, de ruído, para que a criança, porque senão você tem que ficar explicando, não, isso aqui é um ruído é igual ao outro ruído, naquela caixinha de ruídos, né? Essa cor tem essa. Então, aqueles materiais dela, no final das contas, parte deles, né? É uma materialização de uma abstração, ou seja, você quer ensinar uma coisa abstrata para a criança, dá na mão dela a abstração materializada. Ou seja, é o auge do suprassumo de tentar pôr na mão da pessoa uma coisa física e fugir do abstrato completamente, né? Por isso que eu acho que o negócio dela, a metodologia dela é um sucesso enorme, né? Porque é muito mais fácil entender que o quadrado pôr na mão no quadrado, que é um cubo pôr na mão no cubo, do que alguém me explicar, e eu ainda ficar na minha cabeça tudo meio bagunçado, porque eu não tenho todas as referências, não sei se o que eu estou pensando é o que ela está falando. Então é impressionante essa. É claro que tem tanta coisa interessante, mas essa é uma das coisas interessantes dela, que é materializar a abstração. Aí dá para entender, aí, com essa página aqui, você entende mais profundamente o que são aqueles materiais todos, né? Bem interessante isso. Materializar o peso, materializar a forma, materializar volume, aquela caixinha de encaixe que aí vai aumentando os volumes e tal. Bem interessante mesmo. isso é uma parte bem importante do Montessori, essa materialização dos conceitos. E é claro que no primeiro plano, né, para a criança menor, isso é muito forte, mas isso continua também para a criança do segundo plano. E é interessante que no início a criança ela manipula só o material, aí depois ela está manipulando o material com algum propósito mais abstrato, como por exemplo fazer uma conta de adição. E daí tem vários materiais, se a gente pegar a edição, que ela começa de uma maneira muito material, muito física, e daí elementos maiores, grandes, e daí conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo, ela vai usando materiais mais sutis, menores, que o uso é mais delicado, e até o momento, e isso eu já vi acontecer. A criança, ela pega o material na prateleira, ela põe na mesa, ela pega o lápis, ela começa a fazer a conta, faz toda a conta no papel, ela pega o material e guarda na prateleira. Ela não usa o material. Ela traz o material, ela faz o que tem que fazer, que é normalmente é algo abstrato, algo mental, né? Que é o nosso objetivo é que chegue nisso, né? Ela faz de forma mental e ela guarda o material. E teve uma criança que eu ganhei de presente da Escola da França um álbum. Posso até mandar uma foto no grupo do WhatsApp. E essa criança, ela fez isso, né? Ela usou material, ela pegou o material, fez o que tinha que fazer e guardou o material. E daí a gente conversou com ela. E daí ela falou assim: a minha mente é mais forte que o material. Então, esse lugar que ela não precisa mais do material, ela não precisa mais
dessa etapa de tocar, porque o raciocínio dela, a imaginação dela já é suficiente para encontrar a solução, mas que passa, né, no primeiro momento por esse lugar do toque, da visão. E foi muito legal quando ele falou essa minha mente é mais forte que o material. Vamos Oi, pro Felipe. próximo capítulo? Oi, Cris. Não, eu ia só comentar rapidamente, conforme o Jefferson falou, né? Ia ser muito interessante quando a criança, ainda menor, começa a reconhecer as letras, então pega primeiro o alfabetário, né, móvel, e ele tem acesso às letras, e ele chega, que eu já tive várias crianças que chegavam e falavam para mim, não, mas eu consigo pegar na letra, eu consigo segurar a letra. Então, isso, conforme ele falou, né, isso vem encaixar corretamente, né? Então, o acesso que eles têm do cheiro, isso tudo até neurociências até fala que o cérebro, ele precisa desses movimentos, precisa dessa necessidade para você poder é, relembrar. Você vê que às vezes você sente um cheiro e lembra do passado ou de alguma coisa da sua infância, né? Ou experimenta uma comida e aquilo te remete a algum passado ou alguma sensação, né? Então, assim, a Montessori, ela já vinha falando sobre isso, e hoje em dia a neurociências vem apenas até reafirmar, né, que o nosso cérebro ele só aprende a partir de uma sensação que nós temos. Então, todos os nossos sentidos fazem com que possamos aprender, né? É só Sim, esse atento que eu queria falar, né? legal. Vamos para o capítulo seguinte, o paralelo E- entre a educação de crianças normais e crianças Felipe, com dificuldade. Oi, Felipe, Silma. posso te interromper antes de começar o segundo capítulo? Sim, sim. Com relação a esse toque, né, que você fala, a observação da criança, né, é uma situação, você já falou, acho que não sei se foi nos períodos sensíveis, que você falou uma vez sobre nós termos a paciência de observar a criança, que ela vai fazer uma coisa, aí no meio do caminho ela já para, faz outra coisa, ou ela está olhando um objeto, ela olha, ela para, ela analisa de um jeito, e já vai para outra coisa. Ela faz assim, se ela vai fazer uma pintura, ela olha a cor de um lápis, ela muda o lápis. Se ela vai fazer um prato, ela vai pegar a comida, ela vai analisar, ela vai palpar. E nós, com a nossa pressa, a nossa agonia e nossa falta de despreparo, né? Com esse conhecimento que o Montessori proporciona, a gente vai logo assim. E eu tenho me pego fazendo isso ultimamente devido à pressa e à correria do dia a dia. Bora, minha filha, rápido, mamãe tá atrasada, que não sei o quê, você tem que ir para a escola. Ela tá lá na dela, ela vai vestir a roupa, ela joga a roupa para cima, e ela, eu não quero essa peça, ela veste, tira. Meu Deus, eu tô atrasada. Aí, às vezes, eu paro, sento e deixo ela fazer. Por quê? Porque eu tô podando de ela ter o desenvolvimento e a descoberta daquilo. Não é fácil, mas eu me lembro de você quando você fala, a criança ela tem aquele momento de descoberta e de conhecimento. E nós, na nossa pressa, evitamos esse momento dela de parar, de olhar, de mudar de ideia, de mudar de opinião, de mudar de situação. Eu queria saber se você teria condições de falar mais sobre isso, em como que a gente, eu sei que você já falou em outro curso, né? Mas se teria condições de aqui nesse momento você falar um pouco mais sobre isso, ou agora ou depois, de como que a gente pode, ainda por mais que não esteja tão preparado, ter essa minuciosa observação de ser assim, se acalmar e deixar a criança agir no tempo dela. Esse é um excelente exercício, né, Silma? Mas é bem difícil e é um processo longo. E com certeza, só em tudo que você está relatando, você já mudou a postura como você trabalha com a sua filha. E eu diria assim que é um tomar de consciência que exige tempo e exige esforço. E é claro que se a gente, né, como pai, como mãe, como professor, pode ter acesso a um profissional que vai ajudar de
maneira terapêutica, isso ajuda bastante, porque muitas e muitas vezes essas questões da nossa ansiedade, de querer resolver, e de querer fazer, e de não deixar o tempo da criança, vem de um, de uma infância que a gente não teve isso. E mesmo no meu treinamento, engraçado que no meu treinamento eu tinha uma amiga e ela estava se tornando professora Montessori e ela foi educada no ambiente Montessori. E provavelmente a gente precisa de algumas gerações assim para se lapidar bem. Porque eu também não tive uma educação Montessori. Eu tive meus pais normais, comuns, que faziam o que os pais fazem normalmente. Então, a gente faz o melhor que a gente tem, mesmo lendo Montessori, mas a gente ainda repete muitos padrões. E não tem jeito, assim, é estudando, é lendo, discutindo, essa parte, né, de o psicólogo, o psicanalista, e daí tem terapias alternativas, tem que buscar, né, de acordo com os nossos recursos, nosso tempo, tem que buscar ajuda, porque é um processo que exige tempo, exige esforço, e se a gente tem um profissional qualificado, a gente acelera o nosso tempo para melhorar e para refletir na nosso dia a dia. Então, eu vou falar Eu tinha só um até pouquinho porque a destacado gente aqui, Felipe, né? Porque ela tinha pode falar. colocado, né? Se queremos ajudá-los, devemos elevar-nos a um grau superior, né? Eu tinha até marcado aqui, assim, que esse é o objetivo diário, né? De tentar chegar nesse grau aí, que é bem complicado. É. A gente tem 10 minutinhos para o capítulo paralelo entre a educação de crianças normais e crianças com dificuldades especiais. Eu achei bem interessante. Muitas vezes aqui na Casa da Vida, ou até mesmo no Instagram, eu recebo um número, eu diria assim, elevado de mensagens e de pessoas que têm crianças com um desenvolvimento atípico. E daí pode ser autismo, síndrome de Down, ou outra, outra questão, porque muitas vezes na educação tradicional, os pais, as mães, elas não acham conteúdo, não acham informações que vão ajudá-la no dia a dia, ou isso não satisfaz a busca dela, né? E o Montessori, né, nasceu desse lugar. Então, quem gostaria de comentar aqui essa parte? Eu estava curioso, faz horas que eu estava curioso para saber assim, mas começou lá, qual que é a diferença? Qual que é a diferença, né? Porque ela vem falando, mas ela não diz exatamente a diferença, né? E nesse capítulo, agora sim, ela fala qual é a diferença do que ela ensina. Não, não, é muito, até não é exatamente o que ela ensina, mas dá para entender que você não muda muito o jeito de ensinar. O que muda um pouco, mas o que muda é a reação da criança típica, né? Então, ela, por exemplo, ela fala aqui na 185 que a primeira diferença fundamental entre uma criança, os termos da época dela, né? Ela fala aqui, né? Uma criança mentalmente inferior a uma criança normal, colocadas na peça do mesmo material, é que a criança com necessidades especiais não revela um interesse espontâneo. Torna-se, então, necessário chamar continuamente a atenção, suscitar o espírito de observação e exortar a ação. Ou seja, você põe o material, não é que ele vai gostar e vai mexer, você tem que ir, vai, faz aqui. Essa cor aqui põe na onde? Vai, né? Aqui. Mas você não deixa ele estar treinando a mente da criança. Em algum momento ela fala sobre aquele, esqueci o nome do outro profissional que ela seguiu muito, que é o que tratava com crianças com surdez, É o Itá. o Itá. E ela explica também que o Itá conseguiu ensinar as crianças a falar, porque conseguiu ensinar as crianças a escutar com mais calma e tal. Então, depois que elas foram escutando, elas foram falando. Então, o Itard. Então, ela é interessante que tem uma aplicação muito. E, obviamente, quando você para pensar, como se você tentar fazer uma criança normal ficar distraindo, já é um negócio, já é um saco, é difícil. Para a criança é chato, ela não absorve nada. Você imagina com alguém com algum tipo de barreira que está impedindo, né? Então, transformar a abstração numa coisa física e treinar determinadas coisas com mais constância, mais insistência, com certeza ajuda muito a uma criança com uma dificuldade a, pelo menos, galgar mais níveis, né? E provavelmente as mesmas regras, né? De 0 a 6, se você perder aqueles períodos, para essas crianças vai ser pior ainda
a consequência do que para as crianças que não são atípicas, né? Felipe, acrescentando ao que o Jefferson está falando, né? Eu acredito também que o olho no olho é muito importante, né? É uma coisa que faz com que a criança ela perceba que ela está sendo valorizada, né? E a pessoa está dando a atenção para o desenvolvimento dela. Eu estava brincando com a minha filha hoje, levei do parquinho na escola, da escola no parquinho, e tinha uma criança que ela é autista, um rapazinho. E ele nunca brinca com ninguém porque ninguém entende ele. São as crianças da mesma idade de 5 anos. E então ele se acanha, vai para um canto, e lá ele se sente excluído e começa a chorar. Aí, como eu estava envolvida na brincadeira junto, né? No corre-corre, pega-pega, eu chamei para brincadeira. Vem correr, vem correr. Aí eu me abaixei até ele, olhei olho no olho, expliquei a brincadeira com bem detalhe para ele olhar bem para minha boca, né? E como ele viu que eu dei atenção para ele e as outras crianças também, ele conseguiu se socializar na brincadeira com todo mundo. Então, eu acredito que esse olho no olho ele é muito importante, não só para todo mundo, né? Mas para crianças atípicas, porque ela é como que elas veem que elas não têm a atenção das outras pessoas, as pessoas não se importam com elas. É, e só da gente estudar a infância, estudar a criança no olhar do Montessori, muito do que tem a gente já pode usar com qualquer criança, com desenvolvimento típico ou atípico, porque aqui é como se a gente estudasse a base para a gente educar. Então, não é a técnica em si da educação, tem alguma coisa da técnica em si, mas aqui a gente está estudando algo que é fundamental, que a gente pode usar na nossa atividade, na maneira de falar, na maneira de preparar o ambiente, qual é a postura para explicar alguma coisa para a criança, ou qual é a postura quando a gente vai jantar, eu dou espaço, dou responsabilidade. Então, o Montessori é como se ele viesse um passo antes da educação. Ele é um método de ensino, né? É educação, mas ele traz um fundamento teórico que está antes da educação, que é relacionado ao desenvolvimento humano, que é geral. E disso você extrai bastante coisa para poder educar a criança. Eu posso fazer só mais uma pergunta? Uhum, Porque eu posso fazer só mais uma pergunta? Porque no sim. caso da criança atípica, como é que eu posso explicar para minha filha ou para outras crianças sem colocar a outra criança em jogo como diferente, como especial, para essas crianças? Porque eu tive que explicar para minha filha, só que depois que a gente saiu de perto dele. Ela, mãe, por que a senhora falou assim com ele? Por que ele se zanga? Por que ele se recua? Ela ficou curiosa. Disse, filha, é porque ele tem uma necessidade especial, diferenciada. Aí meu marido falou assim: tu vai dizer que ele é diferente para ela? Como é que você vai explicar isso para ela? Eu disse, pronto, agora você me pegou, né? Então, assim, como é que eu posso explicar para outras crianças, um grupo de criança, que ele precisa de uma, eu não sei se é uma atenção diferenciada, porque a gente sabe que o cérebro de um autista, ele é diferente de quem tem TDAH, de quem tem a compreensão dele é diferenciada de outras de crianças típicas. Então, como é que eu posso explicar para outras crianças para que se associem a ele na brincadeira e o chamem para brincadeira sem colocá-lo, ele é diferente, ele é especial. Como é que eu posso fazer É, isso? o que normalmente eu vou por um outro caminho. Eu vou pelo caminho que todo mundo é diferente. Então, a criança tem um desenvolvimento atípico, uma síndrome ou algum outro diagnóstico, a maneira como eu vou lidar com ela é diferente. E se eu tiver duas crianças normais, eu vou lidar diferente também. Então, a diferença, na verdade, ela está em todas as crianças, porque pode ser a mesma criança da mesma idade e até teve o mesmo quadro socioeconômico, acesso às mesmas coisas,
Mas quando eu vou trabalhar com elas, é diferente. A minha postura é diferente, tem nuances diferentes. E às vezes é muito diferente. Então, eu vou por um outro caminho, eu vou pelo caminho que existe a diferença. E que talvez para uns você explique uma vez e já funcione, e para outros tem que explicar duas, explicar três, tem que explicar todas as vezes. E isso independe da criança, se ela tem um diagnóstico ou se ela tem um desenvolvimento atípico. Então, assim, a minha postura com cada criança, ela é diferente. Então, eu explico menos, porque se é minha filha, você está acostumada. Aquela criança, eu não conheço tanto, talvez é novo para ele, aquilo que ele está vivendo, então eu vou explicar mais. Então, eu vou por um outro caminho, eu vou pelo caminho que nós somos diferentes. Eu entendi. Então, quer dizer que nós é quem colocamos a dificuldade na cabeça da criança, acreditando assim: ah, fulano é diferente de você. Foi o que meu marido falou: Silma, todo mundo é diferente, cada um é diferente do outro, entendeu? Ele não estuda Montessori, ele não ouve Montessori, bem raramente, mas ele fala quase as mesmas coisas que Montessori. Então, nesse caso, eu devo, então, na minha educação com relação às crianças, colocar, não só as crianças, como você acabou de falar, todos os seres humanos, né? Cada um há uma forma especial de lidar com elas, que é como a parte de estudar os temperamentos de cada ser humano, né? E esses temperamentos, ele contribui para que você haja de forma específica para cada temperamento. Muito obrigada, tá, Felipe? Eu não vou ficar falando, porque eu sei que são só 10 minutos, e você sabe que eu não gosto muito de falar, né? Então, eu vou ficar É, A caladinha gente, aqui. a gente tem mais 2 minutinhos, assim, eu grifei algumas coisinhas aqui desse capítulo. Então, falando novamente do material, né, que o material se revela como uma chave que põe a criança em relação consigo mesma e abre sua alma à expressão e à atividade. Então, é na atividade com o material que ela está se conhecendo também, está, adquirindo habilidades, organizando a sua mente, mas ela está se conhecendo, porque na hora que ela toca o objeto, vê o peso, ela está se reconhecendo, como que funciona, né, o seu próprio corpo, a sua própria mente. E daí, logo depois dessa frase, tem: a concentração sobre um exercício espontâneo repetido longamente indica a superioridade da criança normal. Então, essa concentração que a gente busca no Montessori está aqui de novo. Quem mais gostaria de comentar alguma parte do capítulo que achou interessante? Eu fiquei mais com dúvida em relação à normalização, Felipe. Assim, uma criança atípica, ela consegue chegar nessa normalização que ela coloca, assim, né? Já nesse nível de concentração, assim. Então, assim, não. Se a gente pega assim, casos severos de uma síndrome de autismo, ou autismo, alguma outra, criança, às vezes, na verdade, já vai ser um adulto e ele não vai nem conseguir amarrar o sapato. Então, assim, ele, por causa, né, dessas limitações, ele não vai conseguir adquirir todas as habilidades que a gente tem. Mas ele vai conseguir adquirir muito mais habilidades se a gente tiver essa mesma abordagem que tem no método Montessori. É claro que se for também um, um grau menor, e eu diria que a nossa sociedade, né, o nosso comum é abaixo da linha normalizada, então essa criança, às vezes, mesmo com alguma dificuldade física ou mental, ela estando no mundo Montessori, é capaz que ela se desenvolva mais do que essas crianças que a gente encontra, ou né, adultos que a gente encontra comumente no nosso mundo. Porque o comum, na realidade, são adultos que não puderam usufruir de maneira completa desses períodos sensíveis, dessa facilidade ou sensibilidade. Então, para casos mais leves, que é o que aconteceu com a Maria Montessori, né? Quando ela estava no hospício, as crianças aprenderam a ler, aprenderam matemática, ela leva para o Exame Nacional de Alfabetização lá da Itália, e essas crianças passam, e algumas delas têm desempenho melhor do que as crianças normais. Então, depende muito do grau que é essa limitação da criança. Felipe, 2 pontos aqui. Primeiro,
Você falou sobre a parte da concentração, né? Aí no último instante. Quer dizer, então, que é nesse momento da concentração que a gente atrapalha a criança, né? Que a gente acha que a criança está se distraindo, olhando uma coisa, como, por exemplo, quando você falou uma vez sobre fazer uma caminhada com a criança, levar uma sacolinha para que ela coloque as pedrinhas, o pauzinho, alguma coisa que ela achou, um galho. Então, se a gente pensa em fazer uma caminhada de 1 metro, 2 metros, esse 1 metro, 2 metros se torna 2 horas de relógio, porque a criança para cada pesada, cada passada, né? Então, essa concentração, isso é uma concentração que a gente atrapalha achando que é uma distração, não é isso? E um É, outro ponto, rapidinho, antes que eu esqueça, com relação. Eu acho que eu já esqueci. Vai, pode falar. então, assim, depende muito do propósito da atividade. Então, que nem a gente dá esse exemplo da caminhada, vamos fazer uma caminhada com a criança e deixar ela ditar o ritmo, isso tem um propósito. E daí é importante saber, dentro da visão Montessori, o que que é desvio. Então, mesmo dentro dessa caminhada, ou no uso do material concreto, dentro do ambiente Montessori, é importante saber o que que é desvio dentro do mundo Montessori. E eu vou dar uma aula, que esgotou já as vagas, né? Sobre fantasia. Então, fantasia é um desvio que é muito comum hoje em dia nas crianças e que, na visão Montessori, é algo prejudicial. E quando você pega desvio em outras metodologias, tem lugar que fala que a fantasia é boa, mas no mundo Montessori, desvio é sinônimo de... fantasia é sinônimo de desvio. Então, para a gente, na verdade, saber a fundo, é preciso saber estudar Montessori, entender o que que é essa normalização e entender quais são os desvios dessa normalização. E aí é só estudo, lendo e, de repente, o próximo livro que a gente for estudar, a gente pode escolher O Segredo da Infância e lá tem um capítulo que fala só de desvio. E aí é papo. Dá para falar bastante coisa. Só para encerrar aqui, rapidinho, o outro ponto que eu queria perguntar é com relação como você, como professor de crianças atípicas também, você passa alguma orientação para os pais, como agir em casa com eles? Passo, um monte, mas assim, essas orientações, eu diria, porque aqui os casos que eu tenho são leves, né? Não são casos graves. Mas as orientações que eu dou, na verdade, são as mesmas para os pais de crianças com desenvolvimento típico. Então, não os nossos erros, ou, né, nossa, onde a gente pode melhorar, vale tanto, a gente está, eu diria, atrasado na nossa maternidade e paternidade, tanto para as crianças normais quanto para as crianças de desenvolvimento atípico. Então, não tem uma orientação. Claro que tem uma orientação, mas na verdade, que nem eu falei, o Montessori ele traz essa base fundamental que a gente consegue aplicar para a criança normal e para a criança de desenvolvimento atípico. Então, últimas considerações. Quem gostaria de trazer mais alguma coisinha para a gente encerrar? Eu cheguei aqui na minha última marcação, que é a educação dos sentidos afina a percepção das diferenças dos estímulos por meio de exercícios repetidos. Foi a última coisa que eu grifei aqui, E, esse, dessa comparação que ela fez. e eu achei interessante, aí, é mais uma observaçãozinha, né? Que ela fala que aquela lição de 3 tempos é do Seguin, né? Não sei se fala É, Segan, Seguin, fala Segan. Segan. Nossa, essa é uma das coisas mais interessantes para ensinar vocabulário para criança, ensinar um monte de coisa. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi de Montessori, foi o que me chamou a atenção, foi isso. Ensinar outro idioma. E não é bom que ela é generosa, né? Ela fala, não é dela, é dele. Mas ela incorporou, né? Eu achei interessante isso, que como esses dois deviam ter avançado muito mais, muito na época deles, né? Ela conseguiu trazer o Seguinho e o Itardi para o Segan e o Itardi para o conteúdo dela. Muito bom. 22h06, encerramos o nosso estudo. Então, para a próxima semana, a gente tem a linguagem gráfica, e ela é comprida, e eu acho que vai ser só ela, que eu lembro que eu tinha olhado a quantidade de páginas. É a linguagem gráfica, é um capítulo mais comprido. É bem comprido, aliás. Se prepare. E a semana que vem, hein? Então,
a gente vai fazer o nosso encontro na próxima quarta. Eu vou até mandar lá no grupo novamente. Tá bom? Meu boa noite para vocês, bom descanso, boa semana. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a Noite. todos. Gratidão.